Beleza, beleza? Cleitão chegando na resenha, resenha do Cleitão. Hoje estou aqui com um amigo, um parceiro, um pai para mim, um homem muito respeitado aqui em Sorocaba, no futebol, na vida, meu parceiro, Carboneira, um cara que eu tenho um respeito enorme aí, é uma referência que eu tenho como pessoa também. Carboneira, seja muito bem-vindo à resenha. Desde já, meu muito obrigado, minha gratidão para você, por você dedicar um pouquinho do seu tempo aqui, compartilhar um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua experiência com o futebol, para conosco aqui, para quem gosta de futebol, até você que não gosta de futebol, para um pouquinho aí para você ouvir o que esse cara tem para falar. Ele tem muita experiência, é campeoníssimo aqui na região de Sorocaba, no Amador, jogou também profissional, vem lá do Paraná, Carboneira. Fala para nós aí um pouquinho da vida do Carboneira. Ô, Creito, é um prazer estar fazendo parte aqui desse momento tão especial que a gente tem uma amizade tanto no futebol como fora do futebol, né? Sim, sem É de dúvida. longas datas, Sem né? E dúvida. um sempre passando experiência para o outro nos momentos bons e nos momentos difíceis, né? É isso aí. E a bola é o DNA nosso, né? A gente é amante do futebol. Desde de criancinha lá do Paraná, meu pai já era treinador de futebol e gostava de futebol e ficou isso, o meu DNA, o sangue na veia, né? E eu sou 50% paranaense e 50% paulista, né? E eu amo o Paraná e amo São Paulo. E graças a Deus vim para Sorocaba e me dei muito bem aqui em Sorocaba. Foi uma benção de Deus, né? E a gente só dá seguimento na nossa área que a gente gosta, né? Tanto no trabalho que o futebol me deu um grande serviço, parei, aposentei, hoje estou só na área do futebol. Isso aí é gratificante, né? Não, sem dúvida. E Sorocaba, eu costumo dizer que é terra de oportunidade, né? Dificilmente o cara chega em Sorocaba aqui e o cara não decola na vida, né? Só se for muito acomodado, né? Porque tem muitas portas abertas aí. E futebol, ele sempre abre uma portinha pra gente. Aqui também eu, assim como você, Carboneira, também cheguei em Sorocaba aqui e, graças a Deus, fiz grandes amizades, conheci grandes pessoas, tive grandes oportunidades aqui pelo futebol também. E assim foi essa linha do futebol que cruzou nossas vidas aí. E agradeço muito a Deus por ter conhecido você. E essa paixão carboneira vem lá do Paraná, vem lá do. Como que chama o seu pai? Isso aí veio lá do Paranazão, lá da divisa do Mato Grosso, lá com o Paraguai. Seu Zico, treinador lá, 95 de janeiro hoje, ficou no DNA, né? De lá ele me ensinou e eu peguei a mãe e estamos aí na parada, né? Vim para o interior de São Paulo, parei aqui em Sorocaba, estou aqui em Sorocaba há 20, estou indo para 27 anos, Uma vida. uma vida, uma grande cidade. Hoje Sorocaba com quase 800 mil habitantes, né, meu? Sim, Junto com Votorantim dá quase 1 milhão. sim, sem É dúvida. muito, e é gratificante isso aí. Hoje o futebol amador de Sorocaba é um semi-profissional, né? E é muita amizade. Isso aí não tem dinheiro que pague na vida, né? Sim, sim. E a trilha do Carboneira no futebol, ela começou no amador também, mas ela passou pelo profissional, né? Vamos começar pelo profissional aí, Carboneira. Como foi sua experiência profissional? Então, Creito, até o nome Carboneira foi pelo profissional, né? Eu morava numa vila, Vila Carboneira, e cheguei para treinar juniores no profissional. Os caras, tem um menino aí de Carboneira. Aí pronto, me profissionalizaram e ficou Carboneira até hoje. Se falar meu nome Jaci, ninguém conhece. É Jaci Machado, né? Jaci Machado Filho. É, esse aí. Ô Carboneira, e quantos times profissionais você passou? Então, Creito, eu joguei por 12 equipes profissional. Graças a Deus, isso aí foi gratificante. Eu sei que poucos, hoje é 3% que ganha dinheiro no futebol, mas não tem faculdade no mundo que paga o que você passou nos clubes profissionais, né? Joguei em quatro estados, né? Mais no Paraná e aqui em São Paulo, isso é muito gratificante. Serviu para mim, né? Isso aí foi uma escola de vida para mim. Não, sim, sim, ficou naquela porcentagem do que não ganhou dinheiro, né? Porque a gente vê altos salários aí, muita gente ganhando muito dinheiro hoje em dia, né, Carboneira? Porque na época que você começou não era essa discrepância de dinheiro também, né? Não, não era. Era tudo mais difícil, né, meu? E hoje é tudo mais fácil, né? No meu tempo, para fazer um telefonema, para você entrar em contato com o time, era a maior dificuldade. Tinha que ligar num local, marcar um horário para você ir lá, para você atender o empresário ou o clube para levar você. De repente, você perdia muito contrato porque você não conseguia entrar em contato com o pessoal. Era muito difícil. Agora não é rapidinho. A mídia como que está agora,
globalizou tudo, é tudo mais fácil. Não, sim, hoje favorece muito e a gente vê assim que a semente que vocês plantaram lá atrás, que passou o perreco mesmo, hoje o pessoal tá colhendo fruto, né? Que as leis também mudaram, né, Carboneiro? Hoje favorece muito o atleta, né? Naquela época que você era profissional, a lei era diferente também, né? Totalmente diferente. Tinha a lei do passe preso, né? Era, você, o Não tinha como você sair da equipe. Seu passe ficava preso lá, vou sair, vou embora, acabou. Hoje você faz um contrato de 2 ou 3 anos, terminou o seu vínculo, tchau, você vai procurar uma coisa melhor para você. Aquele tempo não, é passe preso, lei do passe preso. Ou ficava jogando lá ou parava de jogar. Agora É, mudou, né? Agora, essa aí foi a lei Pelé, né? Foi criado no ano 2000, né? Pelé sim, a foi lei Pelé que ministro mudou e do. estão querendo mudar de novo agora. Tá no Congresso lá para os caras tentar mudar, para dar uma melhorada, para ficar melhor ainda para o atleta, né? Sim, sim. Mas tem que ser uma coisa meio casada, né, Carboneira? É uma via de duas mãos, porque assim, quando se beneficiar demais ao atleta, ele também quebra o clube, né? Então, eu acho que tem que ser bem atento também para preservar a instituição, né? Sim, aí tem o clube formador, né? Mas a maioria dos times nem é formadores, né? Aí o cara fica cuidando de um jogador, ele chega lá com 15 anos, fica 2 anos o clube dando todo o suporte para ele. Aí passou esses 2 anos sem entregar de mão beijada para o empresário ou para uma equipe fora do país. Não tem como, equipe que aguenta, né? É isso, e a gente tá falando em equipe, né, cara? Imagina esses projetos que existem aí, que o pessoal dedica mesmo ao futebol, e por não ter um suporte, um aporte financeiro muito grande, bem pequeno, com muito custo, ele acaba perdendo um atleta, né? Por uma ajuda de custo, que a gente também não tem como criticar o atleta, porque também tem o lado do atleta em si, que geralmente é sempre com muita dificuldade, né? Dificilmente quando o atleta tem um suporte financeiro em casa, né? Nos dias de hoje. É muito difícil. E você vê, a maioria dos meninos que destaca é os meninos sofridos do bairro, que não tem uma condição financeira para se manter num clube. Aí é muito complicado, rapaz. Eu até fico triste quando eu vejo as equipes, as escolinhas, onde cobra um X de um garoto que vem de um bairro, não tem condições para pagar aquilo ali, o pai deixa de comprar alguma coisa para casa para investir no menino, e é complicado. Por isso que tem que mudar muita lei no futebol, mas é assim, é, devagar a gente vai mudando as coisas no futebol. Aí depende muito do empresário, né? Aí cai na mão do empresário, porque o cara fica puto. Ah, se tiver empresário, se não tiver empresário, você não vai para lugar nenhum. Se tiver empresário, você fica preso com o empresário. Aí Sim. fica a briga, clube com o empresário. Mas os dois têm que se unir para ajudar o jogador de futebol. Muito talento fica para trás por esses motivos aí, né? Por N motivos, né, Carboneira? Esse é um deles. Mas assim, o Carboneira chegou com quantos anos? Quantos anos você parou de jogar profissional? Eu parei com 35 anos. Foi assim, querido. Eu tinha parado, eu vim para Sorocaba ainda para jogar profissional. Pelo São Bento? Eu Aqui em vim para Sorocaba? vim para jogar aqui. Aí nem cheguei a jogar. Cheguei aqui, recebi uma proposta para trabalhar no clube de campo e trabalhar com categoria de base, né? Aí fiquei trabalhando, aí dali eu fui para o amador. Aí o amador eu se dei melhor no amador, porque aquele tempo você fazia um contrato profissional de 3 meses ou 6 meses. 6 meses você ficava parado. Aí era muito complicado. Aí eu caí aqui, já estava numa idade, já que já estava terminando a carreira, né? Falei, vou encostar aqui e graças a Deus o futebol me deu quase tudo aqui em Sorocaba. Sim, sim. Dá pra ver, assim, que a dificuldade foi grande aí, né? Pra você chegar aqui ainda com tanta dificuldade e ainda conseguir sustentar sua carreira até os 35 anos profissionalmente, né? É muito difícil, não é fácil, porque aquele tempo ainda era mais difícil ainda por motivo de contusões, era totalmente diferente para você tratar de uma lesão, para você fazer um contrato, e era tudo mais difícil, né? Agora tudo é mais fácil. É mais fácil, depende também, né? Não, Depende do patamar que o cara tá, o né? patamar que o cara tá, que é complicado. Hoje os campeonatos cada vez tá sendo mais curto, de repente terminou um campeonatinho de 3 meses, as equipes mesmo, quando eu disputei a intermediária aqui em São Paulo, eram 80 times. O campeonato começava em fevereiro, terminava em dezembro.
Hoje não, tá tendo a Copa Paulista aí, ó. 3 meses a Copa Paulista. O time caiu fora, você está desempregado. Aí você tem que correr atrás de prejuízo. Vai fazer um contrato só o ano que vem? Sim, sim. E aí é onde esses atletas acabam caindo aqui pro amador, né? Realmente, é uma forma do cara se manter aí, né? Até ele formar um novo contrato, né? Sim. Aí o pessoal vai para o amador e o amador aqui em Sorocaba é muito bom que você pode jogar atleta profissional. Você não precisa fazer reversão, né? E aqui o amador de Sorocaba é um semi-profissional. Rapaziada de São Paulo, da região, Campinas, vem tudo para cá. E é campeonato quase o ano todo, né? Sim, sim, é assim, hoje tá bem, a parte financeira, o investimento é muito alto aqui em Sorocaba também, apesar de estar à distância aí, mas a gente acompanha muito por vocês, pelo pessoal que eu conheço, mas assim, na nossa época não era tanto assim, né, Carboneiro? Os privilégios que a gente tinha, particularmente, era através de um trabalho, de alguma ajuda numa construção, né? Mudou bastante o panorama também, né? Assim como você também foi beneficiado por esse sistema de trabalho, né? Então, Cleiton, para mim entrar no clube de campo foi assim, eu vim para Sorocaba, o primeiro campeonato que eu disputei em Sorocaba foi o veterano, naquele tempo era 30 anos ainda, em 96. Sim, Fui campeão primeiro veterano para depois ir para a Taça Cidade de Sorocaba e fui campeão também em seguida. Fui campeão pelo Nacional da Vila Progresso, né? Em 96. Aí depois fui para o Jardim do Estado, fui campeão também em 97 pelo Jardim do Estado. Dali que eu entrei na Sheffield Brasil, sim, através do futebol. E nem você disputou Jogos Operários, nós fomos campeão várias vezes, né? sim, Do, sim. do SESI, do campeonato do SESI do Estado de São Paulo, até participamos, fomos campeão brasileiro também e viajamos um pouquinho para fora aí, né? O futebol deu oportunidade para você conhecer outros países, né, Carboneiro? Que país que você foi? Então, Cleiton, a gente foi na Itália, né? Primeiro ano foi na Itália, depois nós fomos na Letônia. Antes da pandemia a gente ia viajar também acho que ia para a Croácia. Aí parou a pandemia, não teve como a gente ir, né? Mas nós rodou um pouco, graças a Deus. Isso tudo através do futebol, né? É, Que nós fomos é. 4 vezes campeão do estado. E o regional aí do Joyce aí, sabe quantas vezes foi campeão aí, Carboneiro? Você tem noção? Eu vou falar para você, acho que foi mais de 15 vezes, né, Cleiton? Os caras já não aguentavam ver a chefe mais. Eu acredito, acredito. Como jogador e como treinador, né? Sim, como jogador, como treinador. Parei como jogador e assumi como treinador e nós fomos, acho que mais 2 vezes campeão do estado de São Paulo. Que não é fácil, os caras pensam, Jogos Operários, você disputou, você viu como é que era, né? Você É. pegar uma Volkswagen, você Sim, pegar a sim, Toyota, Mercedes. Mercedes. Times aí também de Araraquara tem um pessoal que investe forte também aí, os times fortes. E essa parte assim do Carboneira jogador para Carboneira treinador, como que foi essa transição aí, Carboneira? Teve muito sofrimento aí da sua parte? Então, querido, você como jogador, eu sempre era um jogador, eu fui um jogador taticamente obediente, né? Então fica mais fácil para você ter essa transição, né? Eu sempre vi o esquema tático dos meus treinadores, professores, e eu peguei um pouquinho de cada um, né? O que era bom eu puxei para o meu lado. Sabe que não é fácil, você nunca como treinador, você vai agradar a gregos e a troianos, né? Tem os seus pró e os contra. Mas graças a Deus, sempre me dei bem, né? E a gente nunca sabe tudo no futebol, você vai aprendendo aos poucos. Não, sim, sim, eu tive experiências aí com você também muito legal, assim, o cara como treinador também, ele pedir um pouco a opinião do atleta. Isso aí eu acho sensacional e uma demonstração de humildade, né? Que quem conhece você sabe o quanto você é humilde. E nessa questão aí, Carboneira, do treinador, você foi campeão também, amador na Várzea aqui em Sorocaba. Você já foi campeão no primeiro ano que você pegou como treinador aqui, você já foi campeão? Não, Cleiton, eu comecei na Portuguesinha, lá da Vila Cis. Eu acho que a Portuguesinha está na Baltazar agora. O primeiro ano, chegamos, classificamos entre os 8 e não passamos. Mas era uma base fortíssima, rapaz, essa base da Portuguesinha. Era time para ser campeão. Mas nós caímos no mata-mata. Acho que nós estava com 4 ou 5 jogadores machucados e faltou mais um. Nós ficamos pelo caminho. Aí no ano seguinte nós viemos forte. Com a portuguesinha mesmo. Não, aí já foi para o Barcelona. Só que daí eu não estava como treinador ainda no Barcelona.
que nós fomos vice-campeão. Era o seu Benedito e eu voltei como jogador ainda. De treinador você voltou para jogar, Sim, voltei para jogar ainda. foi campeão. Aí no Barcelona nós fomos vice-campeão depois que eu voltei como treinador, que eu fui para o Nova Esperança, aonde a gente foi tricampeão Você foi da Taça tricampeão. Cigada. É. Sim, sim. Sensacional. É assim é um desafio, né? É desafio, ainda mais nessa. Você como jogador e treinador, depois voltar para a função, eu acho que é muito desafiador, né? Mas ao mesmo tempo o pessoal respeita muito, né? Respeitava muito sua figura e você, mesmo atuando como jogador, tenho certeza que tava ali como treinador também, né? Então, Cleiton, eu acho que eu tenho o prazer de ser campeão jogando do veterano e campeão entregando as camisas como treinador do veterano. E do principal também, campeão jogando e campeão como treinador. É para poucos, hein? Graças a Deus. Eu peço a Deus que, né, é gratificante isso daí. Continue abençoando, né? Pedir a Deus que continue abençoando aí, que você é, assim, o que a gente percebe, que é mais próximo, que você é um cara apaixonado, gosta disso mesmo, gosta de viver isso, essa adrenalina do futebol, você é aposentado recentemente, eu tenho certeza que tem projetos enormes na sua vida aí, mas voltando a falar um pouquinho aí, Carboneira, do profissional aí, do profissional não, do amador, é, qual o time que foi mais desafiador para você quando você fez essa transição de jogador para treinador? Que você pegou como treinador assim e lançou para você falar: segura aí, Carboneira, monta esse time aí. Então, Cleiton, a parada do Nova Esperança foi assim, né? O seu Benedito, o professor Benedito, ele era o treinador do Nova Esperança. Aí ele falou, Carboneiro, eu não quero mais o Nova Esperança. E você vai assumir lá como treinador. Falei, seu Benedito, o senhor é o homem, rapaz. Eu sou jogador ainda. Ele falou, não, tô levando você lá, já tem uma reunião marcada, você vai assumir o time. Aí eu cheguei lá, todo mundo conhece a história do Nova Esperança, né? Sim, sem A dúvida. torcida, Sem dúvida. uma torcida forte, e foi um grande Sensacional. desafio, né? Mas eles me deram um grande time na mão, ficou fácil trabalhar. É, né? E esse time aí te acompanhou bastante tempo, né? Tanto no Nova Esperança como no time da fábrica dos Jogos Industriários, né? Era praticamente a mesma base, né? Sim, era a base. Eu acho que 90% do primeiro ano do Nova Esperança era funcionário da Sheffer Brasil, da Luque, que o time já tinha uma base, a maioria dos jogadores tinha jogado no Atlético de Sorocaba Sim. e no São Bento, então era fácil trabalhar. E eu já tinha jogado com o pessoal, conhecia a característica de cada um, né? Só foi fechar e buscar o caneco. Que não é fácil ser campeão da Taça Cidade, não, hein? Não, nem me fale, cara. Eu até hoje só chorei no SIC. Não consegui ser campeão. Eu tenho 2 vice-campeonatos aí. Até um campeonato mais ganho que eu já perdi foi justamente é, no Varziano de Sorocaba. Mas assim, esse pessoal aí que você tá falando aí, do que te acompanhou aí, que eu também consegui fazer parte, apesar de eu não ter jogado no Nova Esperança, daquela época que você tá falando que você foi tricampeão, dessa época aí, eu acho que o único time grande que eu não joguei foi o Nova Esperança, dessa época. O resto eu joguei em vários, né? Graças a Deus também, só tenho que agradecer aí pelas oportunidades que eu tive nos times amador que eu passei aí. Fui sempre muito bem recebido, sempre muito bem acolhido. Agradeço a todos aí. Mas assim, esse time aí que você levou do amador para a fábrica, que é o time que eu também fiz parte, cara, foi o melhor time que eu joguei. Não desmerecendo nenhum outro time que a gente jogou, né? Que a gente participou. Mas em qualidade, cara, às vezes eu tinha até vergonha de jogar com os caras, porque chegava lá, só tinha fera. Olhava de um lado, ex-Atlético de Sorocaba, olhava do outro, Seleção Paulista. Lá atrás, sensacional, um time maravilhoso, caras sensacionais. Apesar da vida da gente tomar esses rumos aí, a gente perder muito o contato, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz e lisonjeado de fazer parte desse grupo aí, viu? Então, Cleiton, era um grupo muito forte, né? E o pessoal era muito unido, rapaz. Tanto na fábrica lá que jogava ao sábado, aí vinha pro domingo também, a mesma equipe. Vou falar para vocês, saía um, encaixava outro, que entrava para trabalhar lá, já ia
Já ia pro mesmo time que estava jogando. E você jogou em duas camisas muito fortes de Sorocaba, né, Crito? É, América e Vila Helena. é. O Vila Helena hoje manda no Amador de Sorocaba, né? E o Ameriquinha, um cabo mais estrela, o Ameriquinha do Paulão, rapaz. O primeiro ano, assim, o primeiro ano que eu joguei, assim, eu joguei um ano no Vila Helena. Foi o primeiro ano que eles subiram e jogaram a cidade e já chegou na final. Esse time eu tava. Eu até fui chamado, assim, o Pezão deixou muito bem claro pra mim que eu seria reserva e tal. Mas aí no meio do campeonato aconteceu o centroavante na época, Júlio César, ele foi embora e eu acabei assumindo e fiz o meu papel lá, a torcida reconheceu, o Pezão reconheceu. Infelizmente não podemos ganhar esse campeonato aí. A gente perdeu até pro América. E tive no América eu joguei alguns anos no América. E foi muito. Eu tenho até uma ressalva que eu faço no América, que tem um time muito limitado, que foi montado lá na América. Eu fiz parte desse time, mas Carboneira foi assim, o time mais gostoso que eu joguei na América foi esse time aí, que foi bem, era o time limitado, mas você via que a rapaziada era o coração no bico da chuteira, igual pode se dizer, né? Foi muito bom, passagens sensacionais assim que eu guardo na memória. Apesar de hoje, como falo pra você, eu não tenho muito contato na bola, mas os caras assim de frente, linha de frente que eu tenho contato hoje é você e o Paulão, que é o pessoal que sempre tá por aqui, sempre, né, a minha profissão ela não permite muito eu sair, tá indo e tal, tenho que me dedicar 100% aqui, mas vocês agradeço também, agradeço ao Paulão aí, que sempre tá aqui perguntando como que você tá precisando de alguma coisa. Eu, assim, me afastei um pouco do futebol, mas quem sabe uma hora a gente pode voltar, pelo menos para ajudar aí também por fora, né? Eu sinto falta, hein, cara. Apesar de você já ter me convidado algumas vezes aí, é que às vezes não tá encaixando, uma hora vai dar certo. Com certeza, Crito. Isso aí tá no sangue da gente, né? É muito gratificante a gente mexer com futebol, né? Que nem você falou. O time não era um time de grande jogador, de estrela, né? Do futebol, do amador que tem, não adianta, né? Porque eu sou doente também por esses dirigentes que tem um time que não tem puta, não tem um patrocínio e os caras montam o time na raça, na vontade, os caras largam o serviço dele, investem um pouquinho que tem para comprar um uniforme, para pagar uma arbitragem, para montar o time. Esses caras, eu sou amante desses caras. Esses caras são uns guerreiros, rapaz. Que Não, pega um jogador de Salto Pirapora, traz outro de Capela do Alto, busca um em Boituva e vem o pessoalzinho, vem pelo combustível. Isso aí é gratificante, rapaz. E monta os times de guerreiro, todo domingo o pessoal tá ali, ó. Os caras só vê agora na frente, ó, o Enquadro, América, Vila Helena, e esquece desses guerreiros lá fora. Esses são os verdadeiros amantes do futebol. não, sim, sem dúvida, não tenho dúvida disso aí, cara. Porque esse aí é os remanescentes da nossa época, que montava time assim, apesar da gente tinha alguns privilégios aí dos jogadores aí arrumar um emprego legal, o cara ajudar na construção e tudo aí, mas era bem uma porcentagem muito pequena disso aí. Mas de certa forma, assim, você também está fazendo parte disso hoje, Carboneira, dessa transição do dinheiro no futebol amador. Como você está conseguindo lidar com isso aí? Como que você conseguiu entender e assimilar isso aí para você? De sair dessa fase aí dos guerreiros, daqueles caras do bairro que tem pouquíssimo hoje, se o cara não se organizar financeiramente, não fizer uma rifa, um churrasco, não se juntar um grupo de comerciantes ali que tem a paixão pelo clube, porque o clube amador, ele é apaixonante. E tem o cara que é apaixonado, ele ama de verdade. Então, como que você conseguiu, Carboneira, assim, na sua cabeça aí, fazer essa transição também desse futebol guerreiro aí para o futebol de mais qualidade, de muito mais investimento, assim, atingindo um outro patamar de futebol? Então, Cleiton, aqui em Sorocaba mesmo, hoje tem 4 divisões, né? Você começa numa Copa Manchester lá. Você vai saber a sua estrutura para você investir, né? Se você subir com uma Baltazar, você gastou X, eu gastei 1.000 na Manchester para me subir. Você sabe que você vai ter que gastar 2 na Baltazar. E o futebol de Sorocaba ficou muito forte.
Todo setor melhorou. Hoje envolveu muito. Hoje você tem um patrocínio, você tem que correr atrás. Por isso que time que não tem torcida, o cara não tem uma torcida, não tem uma sede, é muito difícil para você sobreviver. Aí fica complicado. Aí vê essa transição. E todo mundo hoje visualizou Sorocaba. Pessoal, todo mundo, você liga para um jogador, na hora o cara, puta, eu quero jogar em Sorocaba. Eu quero disputar a taça cidade. Então, e aí virou essa transição. Antes era um serviço, era uma ajuda. Agora não, agora... Então, como virou um semi-profissional e o pessoal tem um patrocínio para bancar, eu sou a favor. Os caras falam, putz, Carbono, está gastando muito. Mas quem não tem para gastar, monta um time, disputa uma série inferior e vai se estruturando para vir para cima, para tentar derrubar esses grandão aí. Porque você tem que mexer o doce para você conseguir. De repente você gasta uma bala aí, você não é campeão. Não, sem dúvida. A gente vê, acontece isso aí no profissional aí, o cara monta elencos estrelados aí, não consegue. Imagina aqui no futebol amador. Mas eu acho que, fazendo uma leitura assim bem superficial, acontece muito isso, Carboneira, justamente pelo esse esquema que a gente começou a falar lá no início, da questão do cara ter um campeonato curto ali, 3 meses, os clubes que são de pequeno porte, ele não tem condição financeira, um aporte financeiro para o ano inteiro disputar um campeonato. Então o cara acaba investindo, igual você falou, numa Copa Paulista, os jogadores ficam aí 6 meses sem treino, sem jogar em lugar nenhum, acaba tendo uma oportunidade dessa que a gente vê que acontece hoje. Hoje, na nossa época, a gente via muito que o cara, ele encerrava a carreira, ponto final, e acabou. Hoje em dia, o cara, ele encerra a carreira no profissional e ele vai para o amador. Aqui em Sorocaba mesmo, você é um cara privilegiado. Eu acredito que trabalha com grandes estrelas do futebol. Grandes cara consagrado, cara ganhador de Libertadores e Campeonato Brasileiro aí, que viveu o ápice do futebol e hoje está aqui jogando no amador e leva a sério como se estivesse jogando profissional. Você vê que o cara não tá de brincadeira, que o cara durante a semana o cara treina. É ou não é assim, Carboneira? Então, Creito, o futebol amador, ele virou um semi-profissional por quê? Tapetininga tinha o Derac. Tinha o Elo Sport lá que você jogou lá em Capão Bonito. Sim, grande Elosport. Tinha o Estrela de Porto Feliz. Tinha o Votorati. Esse pessoal tá tudo no amador. Os caras ganhavam lá, está ganhando no amador agora. Eles vêm para tudo para essa região. Acabou esse time da região. Então, aonde o pessoal vai? É menos time para o pessoal jogar. Aí estão vindo para o amador virou como se fosse um Derac Tapetininga, como se fosse um Elo, os caras estão ganhando dinheiro aqui no amador, entendeu? Ah, mas fulano está pagando horrores. Mas eu já vi cara que pagava horrores há 10 anos atrás, que agora está bravo porque outro time está pagando. Mas o cara pagou também. Então, se você tiver um patrocínio bom, você vai querer investir, está no seu DNA para ser campeão, você investe. Então, eu não sou contra. Quem tiver, que nem fala, vamos limitar jogador de fora. Não, é aberto. Deixa o pau torar. Que nem lá em Itu, lá, quem jogou profissional não joga em Itu. Mesmo se fizer a reversão. Os caras já estão pensando em mudar. Votorantim, você vê lá, é complicado o regulamento, daí os caras dão brecha para parar campeonato. Votorantim, você tem que ficar 2 meses sem contrato para jogar. Só pode escrever 12 jogadores de fora e 10 de lá. O campeonato fica um pouco limitado. Não, é isso que, assim, que não ajuda o campeonato a evoluir, não cresce a qualidade, né? Essa parte, a parte deles colocam esse tipo de limitações e os campos também, né? Que a gente vê também, por exemplo, assim, uma cidade tão bonita igual Votorantim, tão bem estruturada, ela deixa a desejar um pouquinho nos campos, né? Que apesar de eu estar afastado, eu fui assistir alguns jogos do campeonato de Votorantim e senti isso aí numa dificuldade enorme aí do pessoal nos campos aí. Eu tenho certeza, não tenho dúvida que tem coisas muito mais importantes do que os campos de futebol varziano, mas eu acho que é uma coisa que os clubes, os atletas, eles poderiam cobrar um pouquinho mais do poder público sobre isso aí, né, Carboneira? Sim, rapaz, você vê, o pessoal é muito difícil, você vê, pega os campos, Sorocaba também é complicado, a questão de arbitragem, eu não sou contra a arbitragem, porque eu sei que é muito difícil o cara ir lá ganhar X por jogo e não tem segurança nenhuma para arbitragem. Errar todo mundo erra, você pega um jogo profissional aí, você pega o VAR, ele fica quase 5 minutos para decidir um lance, é complicado, mas você bateu numa tecla, campo,
É muito difícil. Até para o pessoal, não para disputar um amador, aqui no Vanel mesmo. Nós estamos procurando uma área para nós fazer um campo aqui, para nós tirar a molecada da rua e levar para o futebol. Mas é muito difícil. Não, sim, Carbone. Nesse parâmetro aí, entrando nesse âmbito aí assim, da falta do poder público, hoje em dia funciona muito parceria público-privada. Eu tenho certeza que grandes comerciantes do bairro, ele vai ajudar na estruturar, ele precisa de um terreno, da área pública. Mas para estruturar, eu tenho certeza que grandes empresários vão abraçar uma ideia como essa, porque além de conseguir trazer um projeto social para o bairro, para as crianças do bairro, para os moradores, para os munícipes eles estarem utilizando, eles também vai estar divulgando a marca dele, né? Mostrando o quanto ele gosta do bairro, né? Com certeza, com certeza. E não só Vanel, Sorocaba 1, você vê um lugar que. Quantos mil habitantes tem aqui só nessas duas áreas aqui? E você não tem um campo para ter. Não tem um time de futebol, uma equipe disputando nem a quarta divisão. Tem que ter uma escolinha de futebol, o tipo livre para não pagar nada, para você tirar a criançada, ter lá um lanche para as crianças, ter uma sede bem organizadinho. Isso é o meu sonho aqui na região, tanto no Vanel, Santa Bárbara, nessa região tudo, do Vanel aqui, de Sorocaba 1, se Deus quiser, um dia nós vamos ter. Olha aí, poder público, presta atenção nesse cara aqui, ele tá aí dispondo do tempo dele, hoje ele tem essa disponibilidade de tempo, tá aí com o coração cheio de vontade de ajudar as pessoas, a criançada, o pessoal com futebol, assim como eu tenho certeza que tem pessoas para outros esportes também, mas tá aí o Carboneira, é um grande nome, uma grande pessoa, uma grande índole para poder estar ajudando nesse projeto aí. Mas voltando a falar assim, em futebol, Carboneira, a gente está vendo um crescimento muito grande do nosso futebol semiprofissional, do nosso futebol amador aqui em Sorocaba, saindo grandes nomes aqui, é, assim, nomes sorocabanos aí jogando futebol para o mundo inteiro. Você acha aí que hoje, Carboneira, a gente estava falando justamente sobre isso, falta um pouco do apoio para a juventude, falta portas abertas aqui na região de Sorocaba, aqui, não só aqui em Sorocaba, mas na nossa região aqui, portas abertas, eu falo assim, eu quero dizer, campeonato do tamanho do Amador de Sorocaba aqui, num parâmetro regional aqui, para base, para juventude? Sim, falta, Cleiton, falta. E hoje é muito difícil também você colocar um menino numa equipe profissional. Muito difícil. Você liga para um clube hoje profissional, um menino de 10 anos, o cara já fala, passa o material dele para mim. Como que um menino de 10 anos vai ter material? Se ele tiver material, ele está no Palmeiras, ele está no São Paulo, ele está no Corinthians, qualquer time. Eu liguei para Itararé para levar um moleque lá de 12 anos, que estava disputando essa categoria lá. O cara falou, Carboneiro, me passa para mim. O cara jogou comigo profissionalmente. Sabe que eu não ia indicar um cara. Falou, Carboneiro, manda o material do menino para o nosso pessoal aqui analisar se ele tem condição de estar aqui. Falei, mas o menino tem 12 anos, como é que eu vou ter o material dele? Então tem que abrir mais as portas. Eu sei que é complicado, porque também você vai no clube, fica chegando a garotada lá toda hora para fazer teste, e de repente o pessoal não tem um lugar para alojar, e hoje está complicado. Você tem que ter um lugar para alojar, uma estrutura para você montar uma base, né? A responsabilidade é muito grande, né, Carboneira? Você está lidando com vidas, né, meu? Não é. A responsabilidade do clube também é grande. Então, assim, a gente até entende o lado do clube, mas eu acho que o amparo para esse tipo de situação, para jogadores aí iniciando a carreira, que sonham ainda, eu acho que teria que ser um pouco maior. Mas começando aqui, Carboneira, antigamente a gente ouvia falar muito do juvenil, do campeonato juvenil, né? Eu acho que, por exemplo, assim, as equipes, entre elas mesmo, poderiam estar se ajudando para montar um campeonato juvenil forte, né? Assim, com todas as equipes realmente participando, né? Então, Cleiton, isso é muito importante, muito importante. Naquela época que nós estávamos mesmo disputando, que fui campeão, tinha os juniores. Ali você podia subir 4 para o time de cima. Isso aí te ajudava muito. E você já ficava de olho. Opa, eu posso subir esse menino no ano que vem. Hoje você pega os 8 times que chegou aqui no quadrangular ou nas oitavas. Você pode pegar entre os 8 aí que chegou na tua cidade. Se você tivesse, era 20 jogadores de Sorocaba. Ah, é complicado, né, meu? Tem que ter mais jogadores daqui. Quando nós fomos campeão do Nova Esperança, a base nossa era tudo daqui.
Se tivesse, era 2, 3 de fora. Mas cadê? Não tem revelação. No sábado mesmo eu estou indo para Votorantim. Está tendo um campeonato de juniores lá. Tem 4 moleques meus que jogam lá, que eu estou no Cruzeiro disputando a segunda divisão, que eu vou ver esses meninos jogando e já ver outros jogadores que estão despontando lá, se tivesse em Sorocaba. Isso era muito importante para você não trazer tantos jogadores de fora para encarecer mais o futebol ainda de Sorocaba. Não, sim, sem dúvida. E até seria uma ponte pro cara tá chegando num clube de São Bento, né? Que o nosso São Bento de Sorocaba, um clube centenário, um clube tão importante no cenário do futebol hoje, vive com essa dificuldade de jogadores, né? Muitas vezes, assim, trazem jogadores aqui que a gente sabe que até na cidade aqui tem jogadores aí de uma qualidade até superior. Eu quero dizer, não tô falando que o cara é ruim de bola ou bom ou melhor. É na questão de estar aqui, ser enxuto, do cara ser da cidade, do cara morar na cidade, ser um custo a menos pro clube e um bem do clube, o cara ser um jogador do clube, que ele vai gerar renda, vai manter o clube assim, com as suas contas sadias, né? Eu acho que esse tipo de coisa é importante até pro São Bento em si, né, Carboneira? Pro lado profissional da coisa, né? Sim, hoje a equipe que não tem uma base forte, ele tá morto o futebol. Você pega o Ituano tem uma base fodida. Todo ano os caras estão subindo 3, 4 jogadores. E mantém, né? Porque hoje talvez você está terceirizando todas as categorias de base. Aí o que o cara quer? Você nem pensa de levar o cara para o time profissional que você está terceirizado. Você já quer dar um salto para você jogar ele no mundo do empresário, para jogar ele para fora do país ou para levar para um São Paulo, para um Corinthians. Você nem pensou, opa, eu tenho que levar ele primeiro para o São Bento, para depois eu levar para outra equipe. Não, os caras já querem levar direto para fora do país. Aí é complicado, né? Depende dos empresários, não tem como, né? O cara está investindo o dinheiro dele, ele tem que tirar. Não, sem dúvida. Mas assim, eu ainda acredito que nós temos aqui o clube o São Bento, que tem um potencial enorme aí para poder acolher, para poder montar uma categoria de base que seja do São Bento mesmo, né? Não de empresários, né? Eu tenho assim essa esperança que um dia a gente vai ver isso aí e até tem você aí um cara aí como linha de frente aí hoje que pode viver aí o futebol de verdade. Seria um cara legal para estar à frente de um trabalho desse, né? Você toparia, Carboneiro, um trabalho profissional assim de ponto para você lidar lá com a base? Lidar com o profissional, acho que não que seja mais fácil ou mais difícil, mas é muito mais especial trabalhar com base, né? Você toparia um desafio desse aí, Carboneiro? Então, Cleiton, eu já trabalhei, né? Nós trabalhamos lá no o tempo que o JC Moraes era terceirizado, a base do São Bento. Nós ficamos 3 anos lá. Aí depois nós fomos para o L Sport também. Daqui nós disputamos o Sub-15 e o 17 lá. Mas como eu tinha um serviço numa firma, aí não deu para mim dar seguimento, né? Mas agora eu estou saí da firma há pouco tempo, estou me qualificando, porque não adianta. Você tem que se qualificar para você entrar nessa área, né? E os pouquinhos voltar. Com certeza é meu sonho abraçar ajudar, né, as equipes de profissional de Sorocaba. Não, sim, sim. Percebe-se aí que você tem um carinho muito especial aí pela cidade, pelos clubes, pelo Amador, pela Várzea. é, e ajuda muita gente, né? Eu sei que o quanto você ajuda as pessoas aqui. Eu já presenciei você fazendo muita coisa pelos outros aí. Não é pra estar aqui pra puxar o seu saco, não, porque eu acho que você não precisa disso. Mas é sensacional aí ter um cara como você por perto aí e disponível aí, né, pro amador. E esse time aí que você conseguiu montar aí, agora voltando a falar aqui do veterano aí, esse time promete, hein, cara? Então, Cleiton, o veterano de Sorocaba eu acho que é mais difícil do que a Taça Cidade ainda. É um dos melhores campeonatos no estado de São Paulo. Eu direto eu estou assistindo Taça Diadema, Taça Santo André, a Pioneer de São Paulo. Falar para você, a hora que entrar entre os 8 aqui do veterano aqui é sempre profissional. Ah, o Encado está trazendo esse aqui, os outros tem muito time qualificado aí, rapaz. O rei do veterano de Sorocaba é o Vila Carvalho e o Paulistano. Os caras querem me enganar?
Carboneira sempre malandro, sempre de bem com as palavras aí, hein, Carboneira. Assim, mas assim, esse ano aí tem uma safra boa aí de jogador profissional aí, recém parado de jogar aí, que tá jogando. Grandes nomes aí que eu vi, hein, cara. Sim, Cleiton, isso aí é gratificante para a cidade, né, meu? Os caras que eram ídolos de muitas pessoas lá nos times grandes, hoje você pode ver ele do lado aqui e o pessoal vem e tem um coração totalmente diferente. Os caras nem acreditam. Puta, mas esse cara foi campeão da Libertadores o ano passado, tá aqui e gosta, que nem eu fui assistir o Parque São Bento, o Parazinho tá lá, um cara gente boa demais da conta. Isso é gratificante para a cidade, né? Só enriquecer mais ainda o futebol de Sorocaba. Não, sensacional, sensacional. Cara, eu fico, assim, admirado de ver o nível que a gente chegou, né? O nível que a gente chegou aqui no Amador de Sorocaba. Tem grandes campeonatos aqui, grandes. é, Aqui na nossa região mesmo, aqui, um campeonato que eu gostava muito de disputar, o de Itu, eu acho muito organizado, árbitro da Federação Paulista, é, os campos sempre bem estruturado, né? Apesar de, é pequeno, mas pô, é um campo gramado um gramado bom, um campo bom, você é, não vai se lesionar por causa do campo, né? Mas assim, você vê que o nível de Sorocaba está muito alto, Carboneira. E você acredita aí que esse nível, que isso aqui impulsiona também as outras cidades, a nossa região? Serve de exemplo para a região, né? Porque Sorocaba hoje é um espelho para o estado de São Paulo. Você liga em qualquer. Vários jogadores. Geralmente tem 4 ou 5 ligações de atleta que parou do profissional, está sem contrato. Liga para mim. Caboneiro, como que eu faço para ir jogar em Sorocaba? Garotada também da base. Hoje mesmo ligou 2 ou 3 para mim. Caboneiro, eu quero disputar o Amador em Sorocaba. Como é que eu faço? Estou sem contrato. Então é gratificante. Sorocaba hoje, não só dentro do estado de São Paulo, mas nos outros estados já levou o nome de Sorocaba, que é um dos melhores campeonatos do Brasil. Sim, sim, sensacional. E agora, nesse momento, assim, a gente está vivendo aí a Copa do Mundo Feminina, né, Carboneira? Você acha que a nossa região tem o potencial aí para disputar um campeonato feminino, para montar um time feminino aí, para dar uma estrutura? Com certeza. E nós temos uma menina de Votorantim, né? Que é a nossa zagueira da seleção lá. Não me lembro, recordo o nome dela agora no momento, mas está representando a região na seleção lá. Sim, sim, bem colocado. Tá vendo? A região de Sorocaba também tem as mulheres que jogam futebol. Parabéns às mulheres, que a gente estamos falando aqui de dificuldade de futebol, mas muito mais difícil é para vocês mulheres. Eu tenho certeza disso. Nós estamos falando aqui num parâmetro amador, semiprofissional e profissional assim, ao nosso ver aqui, ao que a gente vive aqui. Agora, para vocês mulheres é muito mais difícil, né, Carboneiro? Mas graças a Deus está crescendo muito. Pai. Eu fico feliz quando vejo um jogo feminino, um campeonato bem organizadinho, que nem está tendo no Brasil. O pessoal já está vendo totalmente diferente, por outro lado, né? Porque tinha um preconceito, a mulher, agora não. Já, cada ano que passa está crescendo mais e vou falar para você, futuramente vai bater pau a pau com um campeonato masculino, se Deus quiser. Não, sim, Carboneiro, eu também acredito muito nisso, mas eu acho que, assim, tem que começar já na base, né? Já, tipo, começar a fazer interclasse na escola feminino, vir como é com o masculino também, né? Torneios aí amadores, igual nós temos aqui, divisões de torneios, eu acho que tudo tem que ser plantada a semente. Eu acho que ela está sendo plantada hoje, o pessoal está trabalhando a terra, vemos grandes nomes do futebol brasileiro feminino para fora aí começando a fazer muito sucesso, né? Todo mundo aí no, trilhando, tentando trilhar o caminho da rainha Marta, né? No lado feminino. E a gente espera também que a nossa região olhe por isso, né? Que os envolvidos no futebol também olhem para o futebol feminino, né? Com certeza, com certeza. É gratificante, tem que montar o time que não São Bento. Ele pode ter uma base também, né, da garotada, das meninas, feminino. Isso é gratificante na região toda. E ter mais campeonatos, né? Regional, pode ser campeonato amador. Não só ser os times grandes que tem equipe feminina.
no âmbito geral. Sim, sim, é isso aí. Cara, ó, vamos encerrar por aqui. Queria muito agradecer mais uma vez, muito gratificante poder compartilhar desse momento com você. Você é um cara que faz parte da minha vida aí, um cara que eu tenho um respeito, admiração e uma gratidão muito grande. Espero ter mais oportunidades aqui, que você possa acreditar no nosso projeto aqui. Estamos começando aí, mas que você venha. Hoje você é uma peça aí, é um convidado aí do Resenha. Espero aqui poder estar trazendo você, mais pessoas aqui, para a gente poder estar falando de futebol. Meus assuntos são diversos, mas minha raiz é o futebol, né? Então, muito obrigado, Carboneira. Deus abençoe sua vida, seus projetos, sua família. Não tenho dúvidas e que grandes portas vão se abrir para você, que você vá sempre trilhar um caminho de sucesso. Obrigado, Creito. Foi um prazer estar aqui com você. É as portas que estão se abrindo, se Deus quiser, para você, com os pés no chão, devagarzinho, né? Que Deus te abençoe e que daqui abre várias portas para você e para a gente estar do seu lado também, que é gratificante, né? Sorocaba e região e o nosso Vanel e todas as regiões de Sorocaba, né? É muito gratificante. É uma coisa que a gente ama, né? Não, sim, sem dúvida, sem dúvida. E aqui, como não posso deixar passar em branco aqui, Carboneira, agora você escolheu o Capitão América aí do nosso arsenal de boneca aqui para representar você aqui hoje na resenha. Explica para nós o porquê. Por que o Capitão América? Então, Cleiton, como bom sul-americano, né, meu? É o nosso Capitão América defender as nossas cores da América do Sul tão sofrida, né? Mas graças a Deus nós é um povo feliz, né? Então, o nosso representante, o grande Capitão América. Tá certo, tá certo. Muito obrigado, Carboneira. Muito obrigado a você aí que até agora aí ficou conosco aqui no Resenha. Esperamos que você curta, que você compartilhe, que você interaja conosco. Marca aí quem você quer que o Cleitão receba aqui para uma resenha boa, uma resenha sadia. Esteja conosco nesse projeto. Compartilhe, curta e vamos que vamos. É no Resenha do Cleitão. Vem resenhar comigo